que vocês conseguem. Oi! Olá, boa noite a todos. A Boa todas, noite. né? Só temos mamães de bebê aqui. A todas. A senhora que tem marido que participa, É né? verdade, é verdade, é verdade. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. É um prazer estar aqui com você, podendo, né, compartilhar com a gente a sua história de transformação. É muito Sim, gostoso, né? Quando a gente ouviu as mamães falando. Então, assim, só o fato delas ouvirem e entender que é possível, eu sei que o coração já enche de esperança. verdade. Então, você já esteve também, né, Anne, no lugar dessas mamães, então você consegue entender. Sim, e como, né? Eu falo muito que você consegue resgatar uma esperança, né? Então, Oh, assim, desde o início, eu sempre fui uma pessoa que, praticando atividade física, mantive na gestação toda e fazia acompanhamento com nutricionista tradicional, né? Como eu sempre deixei claro. E com esse período chegou o momento, né? Eu tive um parto prematuro, então eu tive várias situações onde meu bebê ficou internado. Então, assim, eu tive que ter uma pausa, né? Eu entrei no sedentarismo, não tem jeito, né? E aí, assim que eu fui liberada, eu retomei, né, com a minha dieta, né, que é tudo pesadinho, como você sempre fala. Aqui não tem nada pesado, porque a gente sabe que vocês não têm tempo para isso, né? Que sim. o bebê requer muita atenção. E muitas vezes, muitas mães não têm a rede de apoio, né? Então a gente sabe que acaba dificultando. Então, assim, retomei com a minha dieta e realmente eu tive uma dificuldade absurda de perder peso. Eu achei que eu iria perder peso, assim, ó, Brincando. num piscar de olhos. Não, eu vou amamentar, eu vou perder peso, entendeu? E eu falei assim, eu vou secar. A minha fala sempre foi essa. Eu vou começar a amamentar, eu vou secar. E meu bebê ficou realmente aleitamento materno exclusivo até 6 meses. E não tive isso. Isso não aconteceu. E voltei, né? Minha dieta, tudo certinho, pesado. Sempre bebi água em jejum, utilizava o raspador de língua, tudo direitinho, fazia meu shot e tudo pesadinho. Além de tudo pesadinho, vários suplementos. Vários suplementos. E aí, assim, não tem jeito. Você entra em um estado de choque, você fica assim, meu Deus. Como você sempre fala, o M de mãe não diminui o M de mulher. Eu, além de mãe, eu sou mulher. Então, eu olhava no espelho e falei assim, não, essa não sou eu. E assim, você entra realmente em desespero, a autoestima fica baixa, não tem como não ficar, né? Principalmente se você é uma mulher, se você é vaidosa, que você sempre cuidou, igual eu falei, eu sempre fui uma pessoa que eu sou praticante de atividade física, sempre tive muito cuidado com a minha questão de alimentação, que na realidade eu engravidei, eu já estava com um peso maior, né, do que o normal. Mas minha gravidez toda eu engordei 6 quilos. 6 quilos. Então, assim, aquilo ali, eu não abaixei de peso quando eu ganhei meu filho. Podia ter sido uma perca baixa, mínima, mas meu peso ele manteve o mesmo valor até E dos mesmo 6 quilos, amamentando. mesmo amamentando. Exclusivo. Exatamente, amamentação exclusiva. Aí eu falei, meu Deus, não tem condições eu ficar dessa forma. Eu olhava no espelho, essa não sou eu. Se você me perguntar, Anne, você comprou alguma roupa além por conta do aumento de peso? Eu vou te falar, não. Porque eu tinha certeza que eu iria voltar ao meu peso de antes. Então, eu não queria comprar roupa para falar, para eu entrar no comodismo. Porque aquela Anne não é a Anne, entendeu? Então, assim, eu tinha que correr atrás, eu precisava de ajuda. Então, nos momentos que eu estava amamentando, era o momento que eu buscava, e foi quando eu encontrei você. Se você me perguntar como eu te encontrei, eu não sei. Eu não sei, eu não tenho essa Tá resposta. bom, Sônia. Eu sei que teve um momento que eu participei 2 vezes da semana de emagrecimento, para te falar a verdade. Aí você dava umas dicas, eu
começava a incluir, né? E assim, tentando me organizar. Mas eu acho que ele estava tão assim, foi tanto tumulto, né? E até o momento que eu falei assim, não, eu tenho que buscar ela novamente. Eu tenho que participar desse programa. Eu preciso desse programa. Eu preciso mudar. Eu tenho que voltar à Anne que era antes. Eu quero voltar a usar minhas roupas. Eu quero olhar no espelho e falar assim, essa sou eu. Porque o M de mãe não diminui o M de mulher. Até que voltei para a semana de emagrecimento, participava. Eu sempre assim, eu ficava atenta, 8 horas, 8 horas. Aí você não estava ainda, era 8 e 1. Eu tentava sempre, normalmente eu era a primeira a entrar. Nossa! Era raro eu não ser. Mas eu estava ali, acompanhando, acompanhando, acompanhando. Era muito difícil eu não ser a primeira. Era, ou tinha alguma coisa que eu estava acompanhando, né, com meu filho, com o João Luca. Então, assim, eu tentava ao máximo. E nisso, quando eu falei assim, eu preciso participar desse programa, é muito além do que a semana de emagrecimento. Eu sei que ela vai me dar dicas importantes e que eu vou voltar a ser a Anne de antes, né? Com um sorriso no rosto, falar assim, poxa, essa sou eu, sabe? Vestir minhas roupas mais justas, entendeu? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção, quando você falava assim, você consegue emagrecer sem atividade física. E assim, o nutricionista tradicional, ele fala, você precisa da atividade física. E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Tinha momentos que eu conseguia, quando meu filho estava dormindo, eu começava a fazer, mas nem sempre eu conseguia voltar à rotina normal. Por quê? Eu não tinha aquela rotina toda hora. O aleitamento materno exclusivo, a hora que tá querendo amamentar, eu tô ali, tô disponível. Então, eu não tinha realmente um horário certo. Eu tô disponível para ele. Entendeu? Então, eu não sabia, eu não conseguia conduzir. Quando chegava à noite, que eu tinha um tempinho, vou colocar assim, eu estava cansada, eu já estava exausta. Ainda tinha madrugada, né? Toda para me estar disponível para ele. Que a prioridade naquele momento é É meu o bebê. filho. E, Anne, só fazer um parênteses na sua fala, é o que eu sempre digo, gente, a pessoa que vai acompanhar, que vai cuidar, a pessoa tem que ter a sensibilidade do momento. Tem que entender as particularidades do momento, tanto de rotina, né, de vida que muda, como de autoestima, como de vitaminas, como de nutrientes. Como você mesmo falou, eu já estava tentando fazer dieta. Então, mesmo fazendo a dieta pesada, você falou que gastou muito com suplemento também, não foi só Nossa, gastando suplemento e não estava tendo resultado. não, estava tendo resultado. Não tava... A única diferença, vou te falar assim, né? É a questão que eu não estava fazendo atividade física e eu estava seguindo a dieta direitinho. Eu sou muito disciplinada. Eu sou muito disciplinada. Então, quando eu foco, eu vou fazer, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então, assim, é isso que muitas mães precisam. Ela focar, entender que ela é muito além do que um doce, né? O que você mostra é exatamente, eu vejo muito, é uma reeducação alimentar. Que vai chegar um momento que a gente vai comer tudo. E a gente não tem essa vontade, né? Foi Eu o que a tinha mãe falou ontem. Nossa, é impressionante. Igual mesmo, eu tive a minha questão do meu intestino. Meu intestino hoje ele funciona praticamente regular, entendeu? Então, assim, se você me perguntar, Anne, hoje, eu emagreci 7,5 kg. Eu não cheguei a 2 meses. Mas se me perguntar, Anne, se você tá com vontade de comer um doce, você deixa de comer se eu estiver realmente com vontade. Eu não vou deixar de comer. Mas no dia seguinte, eu estou mantendo a minha dieta normal. Com os meus legumes, os meus vegetais, né? Metade do prato com, no mínimo, 2 cores, entendeu? A minha proteína, o meu carboidrato. Então, eu falo assim, pode falar, desculpa. Não, eu te interrompi, desculpa, mas é porque eu vou fazer um parêntese assim, que a mamãe falou assim, disciplina é tudo. E assim, realmente, a questão da disciplina é algo muito forte. Mas eu costumo dizer, e a Anne está aqui para poder realmente falar se é assim que funciona lá dentro, eu costumo dizer que às vezes a Anne falou assim, eu era disciplinada, eu estava fazendo tudo que o nutricionista estava mandando e eu não estava tendo resultado. Aí o que que acontece? Às vezes a pessoa
não é só a questão da disciplina, tá, mãe? Anne, ela tem esse ponto, né? Mas não é só a questão da disciplina. Como eu falei, às vezes você está tão desnutrida, ou seja, o tema da live é hoje, né? É esse. O seu intestino está tão desregulado, seus hormônios estão desregulados, suas vitaminas estão tão baixas que você não tem energia, não tem disposição. Você está com princípio depressivo por causa de falta de vitaminas também. Então, assim, a disciplina, às vezes, ela não vem porque você não tem força. E a força vem da regulação do seu corpo. Então, assim, quando o corpo está faltando esse ajuste, é muito difícil. É como se você estivesse lutando contra você mesma. Porque, assim, imagine como a gente estava aqui conversando. O nosso intestino, ele produz serotonina, que é 90% ali produzido no intestino. Serotonina é o hormônio do prazer, da alegria e da felicidade. Então, se esse intestino não produz um hormônio do bem-estar, como é que você faz uma dieta? Então, assim, não se culpem por falar que vocês não têm disciplina até você regular o seu corpo. Se você não, se você regulou o seu corpo, né, como a Anne falou, no caso da Anne, ela era disciplinada, mas as mães que não são e estão lá conseguindo e que não querem todos os dias se afogar em doce, porque foi a regulação do corpo. Então, assim, a questão da força de vontade, ela é muito, como eu falei, é muito complexa. Você ter força de vontade quando o seu corpo está desregulado, quando o seu corpo não produz bons hormônios, quando o seu corpo pede açúcar o tempo todo, quando você está ansiosa, aquele dia que você está triste, você está cansada, o que que seu corpo pede? Comida calórica. Então, se essa mulher vive numa exaustão absurda o tempo todo, o que que ela usa? O açúcar como conforto do cansaço. O açúcar como conforto da frustração. Muitas das vezes, mãe, essas mulheres, elas já tentaram emagrecer, inclusive, a vida inteira e nunca conseguiram. Então, o que que ela pensa? Hoje, na gestação, no pós-parto, eu vou conseguir? Não. Então tem que ter esse, né? A gente às vezes fala assim, eu digo, só se julgue, só se diga uma pessoa incapaz depois que você regular seu corpo. Porque assim, eu vejo muitas das vezes as pessoas começando uma alimentação, começando a querer cuidar do corpo da forma errada. Começa pela dieta, pela alimentação e esquece de regular a base. Né? Então, assim, só foi esse parêntese mesmo, assim, porque eu acho bem importante, porque, assim, o alimento, ele é conforto demais, ele é muito conforto. E quando a gente está frustrada, quando a gente está triste, quando a gente está cansada, não tem nada mais prazeroso do que comer doce. Não tem nada mais prazeroso do que comer alimento calórico, tá? Então, assim, isso, assim, é bem, bem importante. E, assim, não se sintam frustradas nem fracassadas, porque muitas das vezes vocês tentaram da maneira errada, tá? E é o que você sempre fala, né, no programa. Se hoje falhou, volta amanhã, né? Então, assim, isso é muito importante. Cada um tem uma história, cada um tem a sua particularidade, né? Eu mesma falo, eu sou extremamente chocólatra. Você me der, eu sou apaixonada, né? Então, assim, nesse período mesmo do programa, é a fase, né? A anti-inflamatória são os 15 dias, você deixa muito claro, tenha foco. E vai ter muitas pessoas que vai tentar tirar a gente do foco. Isso é fato, né? Ai, Então, claro. quando vê a gente focada mesmo, tem um que sempre vem ali para tentar tirar, né? Se por acaso, igual você deixou claro, né? Vai ter esse momento, mas não deixe de sempre recomeçar. Isso é importante. Esse momento, né? Eu falo assim, a gente é muito mais sensível, cada um com sua particularidade, cada um sabe o que está vivenciando, mas a gente nunca pode esquecer que, além de mães, nós somos mulheres. Então, isso é muito importante. E você vem exatamente, você mostra o caminho para transformar as nossas vidas. Então, continue essa pessoa transformando a vida de Nossa. muitas mães. Você não tem noção quanto que você foi importante em minha Se, vida. se Você pode continuar ter certeza. falando, poxa. Você pode ter a certeza disso. Eu sei que eu ainda não cheguei, né? Falta 2,5 kg para me chegar no meu Só 2,5 60. kg. E assim, eu espero que as mães realmente elas entendam a importância realmente da gente nunca esquecer que a gente, além de mãe, a gente é mulher. E o que você mostra é exatamente isso. Para a gente ir muito além, que a gente tem que ter esse foco mesmo, sabe? E que você tá para transformar, porque você vivenciou isso. E você tá mostrando para o mundo
de que é capaz. Então, isso é maravilhoso que você traz para a gente. Então, exatamente devido à tua vivência. Então, assim, é maravilhoso eu me ver vestindo as roupas que eu vestia antes da gravidez, né? Hoje mesmo eu tive, chegaram para mim e falaram assim, Anne, logo que eu cheguei, no primeiro mês que eu ganhei bebê, né? Uma pessoa virou para mim e disse assim, Anne, eu te vi na rua, mas meu Deus, eu fiquei até preocupada que você tava assim, tão assim, uma, cheinha, tal. Eu falei, gente, eu tinha um mês que eu tinha ganhado bebê, né? Nossa, eu te vejo hoje dessa forma, tal. Mas o que que é? A gente é o cuidar. Eu preciso me cuidar e você dá esse caminho para a gente se cuidar, né? Então, assim, eu acho não é a mesma coisa, né? A semana de emagrecimento você dá dicas, mas o programa ele é sensacional. É sensacional. Então, assim, toda mãe que puder participar, participe. Independente, eu sei que muitos vão falar assim, nossa, mas o valor que muitos têm relato. Gente, mas depois, quando a gente vê o resultado, fala assim, poxa, eu daria de novo, e você dá muitas alternativas. Então, assim, é maravilhoso a gente ver a autoestima da gente renovada. Ô, Então, Anne, quando você falou também, você falou assim que você estava gastando com suplementos. Lá no programa você achou a alimentação cara? Você acha? Porque eu vejo que é não. a questão. Eu vou fazer uma condição especial para elas, então não vou contar ainda, tá? Porque assim, o que que acontece? Nem todas as mães eu consigo colocar no programa. Você sabe que a gente tem um acompanhamento muito de perto. Sim, Então eu abro as inscrições e eu fecho bem rápido também. Então tem muito. muito rápido, né? É abrir e fechou. Então, assim, porque você vê, você tem uma monitora que é uma nutricionista especialista na equipe, que está ali para poder retirar todas as dúvidas de vocês. Eu tô sempre mandando áudio, eu faço os vídeos, eu mando um cardápio diário. Então, assim, a doação nossa é muito grande. Enfim, então nem todas as mães que querem participar a gente consegue colocar, tá bom? Mas assim, o que que eu quero dizer para vocês? O nosso apoio, o nosso incentivo, o nosso coração, a nossa doação, ela é real, ela existe mesmo, porque como a gente diz, quem está ali participando dos bastidores são pessoas que entendem e que sabem que o propósito é fazer com que o M de mãe não diminua o M de mulher. Então, assim, o que eu quero te perguntar, para aquelas pessoas que acham que vão poder. Você percebeu? Eu perguntei para a mãe que estava aqui ontem, te pergunto também, você responde o que realmente você passou. Que você economizou até em mercado. Porque muitas das vezes a parcela que você vai pagar ali é o que você economiza em mercado. Né? Você chegou nesse resultado. Você nem fez os exames ainda, porque eu acho que vocês não fizeram ainda. Fez? Travou? Oi, travou. Travou. Então eu te perguntei assim, você percebeu que você conseguiu assim até tirar o valor na parcela de mercado? Você percebeu que você economizou em mercado? Você chegou nesse resultado? Eu te passei suplementos, acho que só teve o 20 bi, né? Eu nem vou Eu, contar. eu ia até falar isso. Eu vou te falar quanto que eu gastei de suplemento de dessa última vez mesmo, né? No pós-parto. Não Eu foi gastei. comigo. Não foi Não, comigo. com você. Não, tradicional. Tradicional. Eu gastei para um mês R$ 800. Nossa, Só de suplemento. Só de sem suplemento. resultado. Sério, tem resultado. Só de suplemento. O que eu continuei tomando, né? Que você falou que poderia, era o ômega 3, né? Que eu continuei, realmente eu não parei o ômega, né? E o que você passou foi mesmo o probiótico. Que ele já tinha passado um probiótico para mim, aí eu suspendi, quando começou na fase anti-inflamatória, entendeu? Nossa. Aí quando você falou, não adianta tomar probiótico sendo que não fez a dieta anti-inflamatória. Não vai resolver de nada. É um gasto de dinheiro à toa. À Então você toa. precisa regular seu intestino direitinho para depois vir a fase. Então, assim, e no primeiro dia, né, que começou, né, o programa, eu lembro que foi falta de atenção mesmo, ficar até preocupada. Que eu lembro que eu comi um creme de ricota e eu lembro que tinha uma linguiça. Só que assim, não foi realmente por mal nem nada. Foi realmente falta de atenção. Eu acho, eu posso comer. Só que assim, aí eu lembro que eu comentei. Tipo assim, não, isso não é a fase.
não faz isso não, senão não vai dar certo e tal. Falei, meu Deus, se acontecer culpa, falei assim, eu não acredito. Será que não vai dar certo? Será que eu não vou conseguir? E Nossa. assim, e não é assim, aí, né, a gente, você sempre fazia os vídeos, mandava áudios explicando, né? Não deu agora, amanhã, não faz, né? Segue direitinho. Então, assim, não tem nada demais. O que tem mesmo que você pede é a questão das sementes, né? Que ajudam na questão do intestino. Então, assim, uma alimentação normal. E vai ter momentos, assim, que devido o psyllium ou chia, né? Então, eu mesma à tarde chegava até hoje, eu não tenho fome à tarde. Eu faço, na realidade, 3 refeições. Nossa. Que é o café da manhã, almoço e à noite eu faço normalmente a mesma refeição, ou do almoço ou do café. E era pratão, né, Anny? Era comida de verdade, né? Era comida assim de você perceber que você não passou fome, você não precisou realmente se restringir. Ah, cortou um pouquinho aqui pra gente. Deixa eu ver se volta. Gente, acho que travou, Anny. Ah, tem uma mamãe. Vocês estão me ouvindo? Me dá um Voltou. oi. Não, Voltou. queria te perguntar assim, elas perguntam, os exames solicitados, eles são cobertos pelo plano de saúde? Então, todos os exames de vocês, eu passo o meu QR Code, ou seja, vocês têm a minha assinatura e vocês podem fazer pelo plano. Agora, tem uma questão, tem alguns exames, exemplo, Indican, nenhum plano de saúde cobre. O exame é R$ 17, R$ 20, depende da região, R$ 25, é bem barato. Aí tem um exame que eu peço, testosterona, SHBG. São exames que provavelmente o plano ele não vai cobrir, então vocês vão ter que fazer a parte, mas são exames que não têm um custo tão elevado. Então, uma parte vocês conseguem, outras não. Tem plano de saúde que é maravilhoso, que vai conseguir realmente fazer com que vocês consigam fazer boa parte, o Indican ainda não, que é o exame que mede as bactérias intestinais, mas a gente tem essa preocupação de vocês receberem tudo por prescrição. Eu assino todos os exames, eu recebo todos os exames, para que realmente vocês consigam fazer pelo plano o máximo possível, tá bom? Deixa salvo, entrei no ferro e vai cair a conexão, socorro, meu Deus. Ô, Anissa, eu queria te perguntar um ponto. Tem muita mãe que acha que ela tem que passar fome e comer pouco. Você passou fome? Já em momento algum. No início, eu falei, no início eu fazia todas as refeições direitinho, sabe? Uhum. Não tive momento nenhum de ficar com fome. E você nunca falou a questão de quantidade. Você deixa a pessoa comer à vontade, mas você fala o que é prioridade, né? Mas chega um momento que a gente mesmo não tem esse apetite. É impressionante. Tem uma mãe que colocou ali que ela sempre tentou fazer dieta e nunca não conseguiu emagrecer. Então, faça com a Carolina. Vocês vão conseguir. Eu sou uma prova disso. Então, assim, realmente transformador. E não passa fome. A gente come bem à vontade mesmo. Você nunca teve essa questão de pesar, nem nada. Deu vontade de comer novamente, né? Colocou ali, coma. Não quero que ninguém fique com fome, não quero que ninguém fique com barriga roncando. Isso não, eu Eu quero que digo. você fala isso. Então, assim, comam à vontade, né? Com os horários, né? Direitinho, né? A questão da proteína. Então, assim, o que a gente acha que a gente não vai conseguir, até mesmo sem exercício físico, realmente a gente consegue. Porque você E mostra esse assim, campo pra gente. o que eu digo é como eu sempre digo, gente, vocês estão tentando emagrecer muitas das vezes da forma errada. Vocês precisam limpar o corpo de vocês precisam detoxificar, vocês precisam fazer com que o intestino de vocês funcione. Quando a gente limpa o corpo das vitaminas corretas, o corpo ele se regula, ele se regula. Eu digo para vocês, gente, são 15 dias de anti-inflamatória, limpando o corpo, detoxificando, fazendo tudo bonitinho. Nesse período, a gente vai fazer tudo lindinho ali, um dia, cada dia um cardápio. Depois eu vou inserindo todos os alimentos de novo. Passa 45 dias, que é o mapa. Depois dos 45 dias do mapa, eu digo para vocês, regra o quê? 80-20. 80% comendo o que eu ensinei para vocês, 20% comendo o que quiser e eu não quero nem saber o que vocês comem, ainda brinco assim, né? E assim, e nesse caminho desses 45 dias, onde vocês têm esse resultado, minha média de resultado maior é 45 dias, onde as mães, a depender do peso de cada um, perde 10, perde 8, perde 12, perde 15, porque isso é muito relativo, porque vai depender de quantos quilos ela tem, né? Então, quanto mais ela tem, mais ela perde, isso é óbvio, né? É o período que vocês têm um peso muito rápido, porque a limpeza do corpo, a limpeza do intestino, a regulação dos hormônios, a regulação das vitaminas, né? Ele faz com que o corpo funcione.
Então, tanto que eu digo, suplemento só usa depois do período de limpeza do organismo. Porque a gente vai ver se precisa de suplemento mesmo. Aí a gente só faz os exames depois de 45 dias também. Que eu só libero para vocês. Por quê? Porque às vezes esse corpo já se regulou. Tem mãe que só fica 45 dias, ela não precisa mais. Tem mãe que passa 6 meses, tem mãe que passa 5, tem mãe que faz o nosso suporte, isso é muito individual. Então, assim, quando eu digo que eu abro o coração para vocês e digo, gente, qualquer pessoa que desinflama o seu corpo, ela tem uma vida transformada, ela tem. É uma maternidade que vai ser mais feliz, né? É um casamento que se torna um casamento mais feliz. Porque quando a gente está bem com a gente, o mundo recebe uma pessoa melhor. O mundo recebe uma mãe melhor. Então, assim, Anne, você percebe assim, que a sua vida mudou no aspecto das pessoas que vivem com você, seu marido, seu filho? Sim, se a partir do momento minha autoestima ela melhorou, né? Então, assim, ao entorno melhora tudo, né? Então, a questão de você ter uma motivação, né? É estar bem consigo mesmo. Isso faz uma mudança extraordinária na vida, em todo o complexo. A Então, comunidade também, né? Você está inserida com isso, outras mães. A gente esqueceu de falar da isso, comunidade. é Então, assim, verdade. você se sentir também apoiada, abraçada. Eu digo assim, eu costumo dizer, às vezes vocês se cobram mais do que a gente mesmo. No sentido de que a gente coloca o diário lá pra vocês, a gente brinca, né? Eu já sei que tem um dia de escapulir, é óbvio que vai ter. E vocês não querem marcar o negativo. Vocês estão tão felizes com a evolução, com a perda de peso, que eu digo, gente, aproveita. Não quero marcar um dia negativo, tá tudo bem. Quer seguir realmente, porque o resultado ele vem e é transformador. E assim, eu agradeço muito você poder vir aqui contar a sua história, né? Confiar a sua vida a mim, porque assim, eu sempre digo assim que tudo que a gente faz aqui, a gente faz com todo o coração do mundo, porque é receber uma mãe que vem, muitas das vezes desiludida, né, com autoestima baixa, e dá pra gente a oportunidade da gente literalmente entrar na casa de vocês, né? Porque a alimentação é isso, gente. O profissional que está do seu lado, ele tem que ter sensibilidade, porque o nutricionista, ele vai mexer no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, na sua vida toda, na sua rotina. Então, se a gente faz algo que é desproporcional, às vezes chega a ser desumano, é insustentável, né? Então, assim, é muito coração mesmo, é muito amor envolvido. E, assim, muito obrigada por você realmente ter confiado a mim e a nossa equipe, né? E, assim, eu fico muito feliz de você também vir aqui compartilhar a sua história com essas outras mães. Como eu sempre digo, não é só uma história para porque, um programa, não é isso, gente. Não é isso. Quando a gente está ali, que a gente vive, que a gente vê a transformação, dá vontade de falar assim, gente, pelo amor de Deus, isso é real, né? Isso é real, isso é possível. Então, assim, eu vi no meu corpo, mesmo sendo nutricionista, a dificuldade da perda de peso no pós-parto, né? E assim, hoje trazer mães para poder inspirar vocês, não é para vocês olharem e ter aquela história da grama do vizinho, que parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, mais bonita. Não, é como inspiração de transformação. Né? Da mesma forma que eu digo, tudo que vocês vêm aprendendo aqui, apliquem. Apliquem nas lives, apliquem nos reels, apliquem na semana de emagrecimento para que você já venha colhendo alguns resultados. Porque você vê é diferente, né? Então, assim, que a gente realmente possa impactar muitas mulheres, muitas transformações e muitas famílias. Né? E assim, obrigada mesmo por vir contribuir e contar a sua história pra gente. Vocês gostaram, gente, de conhecer a Anne? Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar colaborando nesse processo para outras mães, né? Para ver que realmente é possível, né? E que você está conseguindo ajudar a gente a nos transformar. Você está dando esse caminho. Então, assim, a gente consegue realmente ter essa esperança renovada. Obrigada, de coração. Então, E eu não esqueci, não, que ainda faltam participe. 2 quilos, tá? A gente vai correr atrás desses 2 quilos, viu? 2,5, 2,5. Dois e E só meio. participe do programa, cobrem dela, para ela abrir novas vagas. Ah, já quer que eu abra novas vagas? Só estou tentando ajudar, né? Colaborar as outras mães, porque o programa é maravilhoso. Ah, depois o pessoal, abre, pelo amor de Deus, eu não consigo, eu não entrei, eu não vi.
E a gente fica realmente assim, é porque é muita doação mesmo. Então, assim, é muito coração, muito envolvimento, muito tempo. E vamos pro mapa 2 com você, com a sua turma, com as outras mamães. Temos agora o projeto Mamãe Cintura Fina. Que quando vocês perdem um peso que vocês já chegaram, né? Naquele peso que não tem mais muito quilo para perder, a gente trabalha a parte abdominal. Vocês vão ver que vai vir muita novidade também, a gente não para. Que maravilha. Viu? Então é isso. Um beijo, fica com Deus, um beijo para sua família. E Obrigada. segue firme, que você é forte e capaz. Nós somos. Amém. Beijo, tchau, com Vamos falar com o Deus. pessoal de suplemento agora, com Deus também. Tchau. Muito bem.